Governo está a estudar que medidas de austeridade aplicar à Madeira. Subidas no IVA e o fim do subsídio da insularidade são algumas das hipóteses, numa altura em que o Jornal Público avança com um novo buraco de 220 milhões de euros. Olhamos o arquipélago de Alberto João Jardim, neste Conselho Consultivo, com António Gaspar, Pedro Fontes Falcão, João Sobral e Joaquim Pinto. Bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Joaquim Pinto, vou começar por si e por este novo buraco de que o público dá conta, mais 220 milhões. Será que os buracos, que vão parecer mais buracos? Esperemos que não. Independentemente de aparecer mais ou não, a verdade é que estes que têm aparecido devem nos deixar preocupados, porque a evolução que o nosso país estava a ter, isso era notório em alguma acalmia ao nível das taxas exigidas pelos investidores no mercado secundário da dívida pública. A verdade é que estas medidas que vêm sendo tomadas pelo nosso Governo têm-nos ajudado a afastar da imagem que os mercados têm da Grécia. E estávamos cada vez mais por nossa conta. Porquê? Porque havia credibilidade. Os mercados olhavam para Portugal e percebiam que estava a fazer um esforço para entrar nos eixos. Com o surgimento destas questões menos claras, com o surgimento de alguma perda de credibilidade das contas públicas, mesmo sendo neste caso uma questão pontual, acho perigoso e poderemos estar novamente a entrar numa carruagem próxima da Grécia. Olhando do ponto de vista penal, António Gaspar, ouvimos aqui Eduardo Catroga a dizer que este caso devia até servir como exemplo e olhar para a frente. A verdade é que se um cidadão comum, por exemplo, não paga impostos, a verdade é que é sancionado por isso. E depois, quando olhamos para estes casos de governantes que utilizam dinheiros e omitem dívidas, mesmo que tenha sido sem dolo, como diz Alberto João Jardim, a verdade é que vemos sempre estes governantes passar ao lado da justiça. Olá, Maria, bom dia. Bom, em primeiro lugar, de facto, eu creio que o Código Penal devia prever estas situações. Mas eu gostava de ir mais longe para analisar a situação da Madeira. Nós podemos analisar a situação da Madeira sob 3 pontos de vista. Sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista da credibilidade. Sob o ponto de vista de gestão, eu diria que cometeram-se erros como se cometeram no continente. Portanto, digamos, repare que antes da governação Sócrates e depois da governação Sócrates, a dívida pública portuguesa disparou para o dobro. E aqui, portanto, digamos, foi em linha, portanto, há um erro de gestão. E os erros de gestão, em termos das empresas, pagam-se com as posições das pessoas, não é? E foi o que aconteceu, digamos, com o governo em Portugal, que alternou justamente pelos erros que tinham sido feitos anteriormente. Sob o ponto de vista político, parece muito mais grave esta situação, porque quando a situação da Madeira não é só agora, digamos, dos déficits, a situação da Madeira já se vem a arrastar, a situação política há muitos anos, e o PPD-PSD, portanto, primeiro PPD e depois PSD, tem faltado coragem para retirar, diria, a confiança política que hoje todos pedem, mas já devia ter sido há muito tempo, para retirar a confiança política neste momento ao Presidente do Governo. Momento? Eu acho que Passos Coelho tem uma oportunidade soberana de ficar na história da história portuguesa, na história política portuguesa, portanto, que é retirar a confiança política a uma pessoa que, além de ter feito isso que disse, portanto, e que admitiu ter escondido o valor, porque não confiava no Governo Socialista da República e tudo isso que ele disse lá no Chão da Ladeira, acho que é assim que se chama o nome em que o Presidente do Governo Regional disse isso. Há um conjunto de isolados no tempo, quer dizer, que roçam, digamos, a má educação, que roçam, digamos, a falta de urbanidade, a falta de civismo para com os seus concidadãos, naturalmente portugueses, do continente, porque somos todos portugueses, que não se pode permitir, quer dizer, um governo da República não pode permitir que haja um seu intérprete, quer seja nas câmaras municipais, quer seja, digamos, nos governos regionais, que não passe por outro caminho, que não seja retirar a confiança política. E depois há o problema da credibilidade, porque nós estamos a correr o risco de sermos considerados outros aldrabões gregos. Repare, hoje a Grécia é considerada como um poço de aldrabões, quer dizer, que andaram a aldrabar, que é mesmo assim o termo, o Eurostat, durante anos e anos a fio. E continuam, pelos vistos, as coisas não correram muito bem. Portanto, nós já íamos construindo uma imagem de credibilidade
sobretudo para aqueles que nos estão a apoiar, e depois, quando regressamos aos mercados, quando passar, digamos, este plano de ajustamento estrutural, que regressamos aos mercados e tenhamos uma imagem de credibilidade perfeitamente sustentada digamos, incómoda a qualquer tipo de ataque. Não, quer dizer, todos os dias, não são todos os dias, mas estão a aparecer este tipo de situações e depois com a entidade máxima responsável por essa situação a dizer que escondeu o valor, sim senhor, porque não confiava no governo da República dos Socialistas. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum e Passos Coelho, volto a frisar e a sublinhar, com um sublinhado muito forte, que tem aqui uma oportunidade única de ficar na história em Portugal, que é o primeiro, digamos, alto representante do Partido Social Democrata / PPD a ter coragem de retirar a confiança política a quem, a meu ver, já devia ter sido feita há muito tempo por todo o conjunto de legislados, por todo o conjunto de comportamentos, de atitudes comportamentais. Exatamente. Agora vamos ver a confiança política. Vamos ver se ele tem essa coragem. Portanto, ele de facto anda a ser apertado por vários lados, até dentro do próprio partido, que há pessoas que contestam e olha, deu exemplo, exatamente, é isso que ia para dizer. Deu esse exemplo, que eu acho muito bem, eu estou de acordo com ele, que o Código Penal devia prever sanções muito, muito duras para este tipo de situações. Pedro Fontes Falcão, pergunto-lhe como é que Passos Coelho vai desatar este nó, ainda para mais em conjunto com Cavaco Silva, isto depois de ontem se terem reunido, supostamente terem falado do assunto e nem uma palavra ter saído lá, quando um jornal, também o Público, ontem, dizia que o Presidente da República já sabia destas dívidas ocultas desde o tempo da audição dos partidos. E nem uma palavra. Pergunto se vamos ter aqui um novo tabu do Presidente da República, como os analistas chamam. Bom, se ele já sabia ou não sabia, obviamente... Devia-se esclarecer isso, se já sabia ou não sabia, por exemplo. Sim, eu não sei até que ponto é que também irá ajudar ou complicar a situação. Ou seja, agora temos uma situação que é grave e que devemos procurar a melhor maneira de sair dela e de tentar recuperar a credibilidade do país. Como já foi referido pelo nosso colega de mesa, claramente o problema foi de credibilidade. Agora, até que ponto é que ajuda ou piora a credibilidade? Eu diria que se calhar até piorava se agora fomos à procura de saber se o Presidente da República já sabia e não disse a ninguém, ou se já outra pessoa sabia e também não disse a ninguém. Não sei até que ponto é que isso nos vai ajudar a sair da crise. Ou seja, temos a olhar para a frente e não tanto olhar para trás, pelo menos neste momento de aflição. Mais tarde podemos tentar e devemos tentar tirar ilações do que correu menos bem para evitar que se repita, porque Portugal não pode aguentar outra situação como estas. Agora, eu neste momento acho que temos que olhar para a frente como vamos resolver a questão do déficit, para ver se ainda atingimos o objetivo este ano e evitar que não se repitam situações destas e que Portugal consegue recuperar a credibilidade que claramente estava a ter nos mercados internacionais de se diferenciar da Grécia, porque falo com pessoas estrangeiras, do estrangeiro, como com certeza vocês todos, e é difícil convencer os estrangeiros de que Portugal é diferente da Grécia, mas estávamos a conseguir, e este governo estava a conseguir, custa-lhe em termos do eleitorado, porque claramente algumas pessoas não estão muito contentes com esta situação, que é natural, estamos a pôr mais impostos, estão a cortar despesas, mas é o caminho, pelo menos a direção é a direção Mas o Governo, certa. aparentemente o Governo também não estava assim tão às escuras quanto a esta situação, porque o Tribunal de Contas já tinha avisado para isto até há bastantes anos. Portanto, nem este Governo, nem os governos anteriores estavam completamente certos de que na Madeira tudo estava bem. Porque, na verdade, já tinham sido avisados, mas o que dá a entender é que, de facto, nada foi feito. Claro, E ninguém levantou a voz contra Alberto João Jardim. Não, por duas razões. Como disse há pouco o professor António Gaspar, é preciso analisar isto sob vários prismas. E há um prisma político que é extremamente importante. Nos congressos do PSD, ninguém vai a lado nenhum sem a parte madeirense. O peso da Madeira no seio do PSD era extremamente influente. Nós não podemos esquecer que a Madeira produziu e produz extraordinários empresários, políticos, e aqui no continente estão imensos, com imensa influência. E, portanto, a Madeira sempre foi uma questão muito delicada no seio do PSD.
é importante, na hora de votar é importante, tem um peso extremamente interessante e que pode fazer o prato da balança virar para um lado ou para o outro. E, portanto, o Alberto João Jardim foi o enfant terrible dos congressos, mas era tolerado, claramente era tolerado porque com ele estavam muitos votos. O que eu creio que não se suspeitava era da dimensão real do déficit da Madeira. Eu tenho a certeza que quando começarmos a fundir aqui no continente os institutos e as empresas municipais e tudo isso, vão surgir imensos buracos, vão surgir imensas faturas nas gavetas. E, portanto, o que me custa imenso e o que me preocupa de certa forma é que andemos com esta caçada, a brincar às caçadinhas, andemos à procura destas questões, quando está em questão, efetivamente, o futuro e o nome de Portugal. Isso é extremamente complicado. E julgo que neste momento o Governo deveria, óbvio que nunca deveria, digamos, ocultar esta situação ou minimizá-la, mas devia dar-lhe a devida dimensão. Portanto, o Governo ainda não disse o suficiente sobre este assunto. A posição do Governo é ainda tímida, na sua opinião? Até porque há pouco falou-se da questão penal e com certeza vai-se procurar um voto expiatório e atenção, estamos em altura de eleições agora, neste momento, na Madeira. Eu creio que é óbvio para todos que este déficit que foi tratado na Madeira não foi utilizado pelo Dr. Alberto João Jardim para proveito próprio, foi utilizado para fazer crescer a Madeira como cresceu nos últimos anos. E, portanto, terá que pagar um custo político, sem dúvida nenhuma. O custo pessoal terá que ser analisado no devido fórum. Agora, grande parte da responsabilidade foi de quem cá estava e que não soube vigiar as contas devidamente, ou que se as vigiou não alertou para a situação real. O que nós nunca esperávamos era que de um dia para o outro estivéssemos debaixo do foco e debaixo de todos os olhares da Europa e tivéssemos no mesmo dia em que Juncker dizia que Portugal estava no bom caminho, descobre-se também. Foi um mau dia para Portugal esse.